Olá pessoal, nessa aula eu vou fazer uma revisãozinha rápida dos conteúdos que vão cair na atividade que vai valer nota desse bimestre, tá? A primeira delas. Então, você já tem acesso a essa atividade, coloquei aqui as questões para a gente relembrar quais são, e vou fazer exemplos parecidos com eles, para a gente poder ter uma ideia, até quem está perdido aí, quem não conseguiu ainda participar das aulas de quarta-feira, né? Lembrando que a gente tem aula ao vivo, né? Via Google Meet, toda quarta-feira às 9h30, tá? Então, quem não participou ainda, está com dúvida, pode entrar em contato por e-mail para tirar suas dúvidas. O primeiro exercício é para transformar a porcentagem na forma decimal e na forma fracionária dela, tá? Então vamos lá, um exemplo para o primeiro exercício. Então toda porcentagem a gente consegue escrever de três formas: usando fração, usando o número decimal ou usando o símbolo de porcentagem. No caso do exercício que você tem que fazer, eu dou a porcentagem usando o símbolo de porcentagem, tá? Eu quero que você transforme isso em fração ou decimal. Tem que toda porcentagem na forma de fração vai ter o denominador igual a 100. Então, 28%, 28 por 100. Se eu quiser transformar isso aqui na forma decimal, é só dividir 28 por 100. No caso, como é uma divisão por 100, eu não preciso nem fazer a divisão, é só contar duas casas. Então eu tenho 28, conto duas casas, uma, duas, 0,28. Tá? Então, todo número, quando for transformar de porcentagem para fração ou para número decimal, é assim que você tem que fazer. Então, se eu pegar aqui 8% na forma de fração, é 8 dividido por 100. Na forma decimal, é 0,08, né? São duas casas que vai andar, a vírgula estava aqui, uma, duas, 0,08, tá? Simples assim. Tem que lembrar sempre também na hora de fazer as contas de porcentagem, que quando eu for multiplicar a porcentagem pelo valor, ou eu vou usar a forma de fração ou a forma decimal, tá? A gente vai ver isso agora no segundo exercício. No segundo exercício, a gente tem que calcular uma porcentagem de um valor. Isso é bem simples, no próprio exercício eu já coloco aqui que basta multiplicar a porcentagem pelo valor que eu quero calcular aqui. Então, no caso, eu vou multiplicar 20% por 500. Só que o 20% tem que estar na forma fracionária ou na forma decimal. Então, no segundo exercício, está pedindo para calcular uma porcentagem de determinado valor. Então, se eu colocar aqui, vou calcular 25% de R$300. A forma mais prática que eu tenho para fazer isso é só multiplicar o 25% pelo 300. Então, aquilo que eu falei antes, né? 300 vezes 25%. Só que eu não vou multiplicar por 25% dessa forma, ou decimal ou fração. Então, fração no caso, 25 por 100. Então, 300 vezes 25, vamos lá, 300 vezes 25. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Desce os dois zeros, então aqui eu tenho 7.500 dividido por 100. Aqui a divisão é só cortar 2 zeros que tem sobrando, então eu tenho R$75. Né? Então, 25% de R$300 corresponde a R$75. No terceiro exercício, a gente tem aqui que um produto custa R$150, eu vou receber um desconto de R$20. Tá? Então, esse desconto de R$20 corresponde a quantos por cento? No terceiro exercício, a gente tem uma outra situação aqui. Então, vamos supor que eu vou comprar um determinado produto que custa R$200.
Só que se eu pagar à vista, eu tenho um desconto de R$ 25. Tá? Então, R$ 200, o desconto de R$ 25. Como é que eu faço para saber quanto que isso aqui é em porcentagem? Tá? Então, vamos lá. Vou fazer da forma mais rápida possível aí. Então, R$ 200 é o preço total do produto. Se é o preço total do produto, ele corresponde a 100% do produto. Então, 200, ele vai representar o meu 100% aqui na parte de baixo da fração. O 25 em cima na fração, tá? E agora é só fazer essa conta aqui. 25 dividido por 200. Bom, 25 não dá por 200, então zero. Acrescento um zero e vírgula. 250 dá uma vez. 1 vezes 200, 200. Sobra 50. Acrescento um zero de novo. Aqui dá duas vezes. Dá 400. Sobra 100. Acrescento um zero de novo. Dá 5. Então, 0,125. Essa é a forma decimal. Para saber ele na forma de porcentagem, eu multiplico isso aqui por 100. Então, a vírgula que está aqui vai andar duas casas para a direita. Então, 12,5%. Tá? Se você quiser também, se achar mais prático, pode fazer usando regra de 3. Então, eu tenho aqui R$ 200 corresponde a 100% do produto. R$ 25 corresponde a que porcentagem? Então, fazendo aqui, esse vezes esse vezes esse, vai ficar 200x, 25 vezes 100, vezes 100. Então, eu tenho 200, 25 vezes 100 é 2.500. Agora, o 200 vai dividir o 2.500. Aqui é 200. Dá para cortar dois zeros, né? Então, vou ter 25 dividido por 2. Aí dá para fazer de cabeça, né? 12,5. A diferença é que agora aqui na regra de 3, esse valor aqui já é a porcentagem. Não tem que transformar como foi feito no exemplo anterior. Então, juros simples, juros compostos, a gente precisa dessas definições aqui para poder fazer, né? Que é o que é capital, né? No caso, resumidamente, é o dinheiro que a gente vai estar aplicando lá para correr juros ou pegando emprestado que vai correr os juros em cima, tá? Então, é o capital. Aí tem os juros, né? Que é o aluguel que ele colocou entre aspas aqui. O que vai ser cobrado todo mês de você ou o que vai ser dado todo mês para você por você deixar o dinheiro lá emprestado. A taxa de juro vai ser aquele percentual que a gente vai colocar. Então, emprestei R$ 1.000 a uma taxa de 10%, então a taxa é a porcentagem que vai correr em cima do meu capital. E o montante seria o resultado final aí. Então, apliquei R$ 1.000 por 3 meses. Correu o juro aí, no final dos 3 meses, o montante é o total, o dinheiro que eu apliquei, mais os juros. No juros simples aqui, no caso, para calcular só o juro, saber quanto foi os juros, então juros igual o capital vezes a taxa vezes o tempo. Uma coisa que a gente tem que ficar atento é se a taxa e o tempo estão na mesma unidade, que o problema, por exemplo, ele pode te dar uma taxa ao mês e depois perguntar, passar o tempo em ano. Então, a gente tem que converter para a mesma, né? Então, se a taxa é mês e o tempo está em ano, a gente converte o tempo
para mês também, para ficar igual. E se eu já quiser ter o montante direto, né? Nesse caso aqui eu faço juros e depois no final eu tenho que somar com o capital para ter o montante. Então aqui, com essa fórmula, a gente já tem o montante direto. Então é o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo, tá? Um exemplo aqui, ó. Sem nem usar a fórmula, tá? Depois eu faço na fórmula na lousinha lá. No juros simples, se eu aplicar R$1.000 por 3 anos a uma taxa de 10% ao ano, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou ter 10% em cima do 1.000, então vai me dar R$100 de juros. No segundo ano, eu tenho mais 10% em cima do 1.000, me dá mais R$100. No terceiro ano, mais 10% em cima do 1.000 aqui, me dá mais R$100. E no total, o montante aqui eu tenho 1.300. Ah, uma coisa que eu não lembrei de falar aqui, ó. Lembrando que na hora de colocar aqui a taxa, tá? É porcentagem. A gente tem que colocar a porcentagem na forma decimal, tá? Na fórmula aqui do juro simples e do juro composto, eu pego a porcentagem e coloco ela, escrevo ela sempre na forma decimal. Então, 10% corresponde a 0,1. Tá? Então, no juro simples, vai acontecer isso aqui. O juro vai sempre correr em cima do capital inicial lá. Vamos ver a diferença agora no juro composto. Vai também direto para a fórmula, né? Então, a gente tem a fórmula aqui. Vou ter um capital, né? Para já ter um montante, capital multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Já no juro composto, o que acontece? Mesmo problema. Eu tenho R$1.000 por 3 anos a uma taxa de 10% ao ano. Nesse caso aqui, então eu vou ter R$1.000 vezes 10%. Então eu tenho um juro de 100. No mês seguinte, eu já não vou ter mais 1.000. Eu tenho 1.100, porque eu já ganhei 100. Então vai ser 1.100 vezes 10%, vai dar 110. Aí eu vou para o ano seguinte, eu tenho meu 1.100 mais o 110. Então eu tenho 1.210 vezes 10%, que vai dar 121. E no final eu tenho meu montante aqui, que é o total de dinheiro que eu arrecadei com esse juro. Os próximos exercícios são todos para usar ou juros simples ou juros compostos, né? Quarto exercício aqui, aplicando na caderneta de poupança, R$20.000, qual o montante gerado no final de 4 anos, tá? Isso aqui vai dar uma potência bem grande aqui, então a gente pode usar a calculadora. Bom, do quarto exercício para frente, a gente vai usar a fórmula para juros simples ou juros compostos, tá? Vamos supor que eu tenho um dinheiro para aplicar na poupança. O valor é de R$3.000. Ele vai ficar aplicado por 1 ano e meio. A uma taxa de 0,5% ao mês. Bom, se eu estou falando de poupança, é juros compostos, né? Porque eu vou colocar o valor lá. Se eu tenho R$100 esse mês, o mês que vem eu vou ter R$100 e mais um pouquinho. No mês seguinte, o juros vai correr sobre todo o dinheiro que eu tenho na poupança, tá? Então, na hora de fazer o exercício, ou você vai analisar para saber se é juro simples ou composto, ou o próprio exercício vai falar para você. Então, no caso dos nossos exercícios aqui, está falando qual é juros simples, qual é juros compostos, tá? Então, nesse caso aqui são juros compostos, né? Juro de poupança é juro sobre juro. Então, basta usar a fórmula aqui. Então, por que eu preciso da fórmula? Eu preciso do capital. O que seria o capital? Nesse caso aqui é o que eu vou aplicar. R$3.000. O I, que é a minha taxa de juro. No caso aqui, 0,5% ao mês.
E o T, que é o tempo. No caso aqui é 1 ano e meio. Então presta atenção, eu tenho mês aqui, né? Então a taxa está em 1 ano e meio. Tem que transformar esse 1 ano e meio para mês também. Então 1 ano são 12 meses, mais meio ano 6, então são 18 meses. Ficar atento, porque se você não transformar, se não deixar na mesma unidade, tem que ser a mesma unidade. Aqui é ano e aqui é mês, então transforma isso aqui em mês também. E aí, a partir daí, é só aplicar na fórmula, né? Então, vamos lá. Eu vou aplicar a fórmula para ter o montante direto. Então, tem o montante aqui, que é igual o capital, que é 3.000, vezes 1 mais a taxa de juros. Eu também preciso transformar ela na forma decimal aqui. Então, aquele primeiro exercício que a gente fez hoje. 0,5% na forma de decimal, a vírgula vai andar duas casas, então vai ficar. Então, para calcular aqui, vai ser juro composto, então a fórmula montante, que é o valor total que eu tenho no final, é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. Então vamos lá. Meu capital é 3.000. Aqui, 1 mais 0,005. E o tempo, 18. 0,005 porque eu transformei a porcentagem 0,5% na forma decimal. Eu ando a vírgula duas casas para a esquerda, então vai ficar 0,005. Então repare que se a vírgula estava aqui, andando duas casas, ó, dois zeros, fica 0,05. Na hora de colocar o i aqui, tem que ser na forma decimal, tá? Então a gente vai ter m igual 3.000 vezes 1,005 elevado a 18. Aqui não tem outro jeito, tem que ser feito na calculadora, né? Então, na calculadora do celular ou na calculadora do computador aí, a gente vai fazer 1,05 elevado a 18. Como o valor é muito grande, a gente vai pegar aproximado. Então, aproximadamente, né, o valor que eu tenho lá foi esse aqui, ó, 1,0939 e continua, tá? Então, eu vou pegar ele só até aqui. Então, como o último aqui é 9, vai ficar 1,094. Na hora de arredondar, como o primeiro número que eu joguei fora é maior que 5, então fica 1,094. Fazendo essa multiplicação aqui, eu tenho que o meu montante vai ser de R$ 3.282. Então, no final de 1 ano e meio, o valor que eu tinha aplicado era 3.000, o montante que eu vou ter é R$ 3.282. Fazer o mesmo exemplo, só que agora com juros simples. Então, se fosse R$ 3.000, por 1 ano e meio, a uma taxa de 0,5% ao mês. Bom, primeiro, capital, 3.000. Taxa, 0,5 ao mês.
o tempo, tem que transformar para mês também, então 18 meses. Agora é a fórmula do juros simples, então eu tenho o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, capital 3.000, 1 mais a taxa 0,005, já transformamos no exemplo anterior, então não preciso perder tempo com isso agora, vezes o tempo, que é 18. Então, montante igual. Então, tem aqui que o montante é igual a 3.000 mais 0,005 vezes 18 dá 0,09. Então, tenho 3.000 vezes 1 mais 0,09, 1,09. Então, para terminar, 3.000 vezes 1,09 vai dar 3.270. Exercício 5. Então, em todos os exercícios, a gente já está colocando aqui se é juro simples ou juro composto, tá? Então, alguns casos, quando não aparecer, você tem que, pelas informações do exercício, descobrir se vai usar a fórmula de juro simples ou juro composto. Então, nesse caso aqui, o capital aplicado a juros simples durante 2 anos, a uma taxa de 5%, gerou esse montante aqui, tá? Então, separa aí, né? O que é o montante? 26.000. Qual que é a taxa, que é o I? 5%. Qual é o tempo? 2 anos. Vai colocar tudo isso aqui na fórmula e resolver a conta. Mais 2 exercícios aqui, né? Também juros simples. O investidor aplicou uma quantia de 500 no fundo de investimento que opera o regime de juros simples. Após 6 meses, verificou que o montante era de 560. Qual é a taxa de juros? Então, mais uma vez, eu pego a fórmula, tá? Eu já tenho o montante, eu já tenho o tempo, eu tenho o capital. O que vai faltar para mim é o I, né? Então, vou resolver a equação e encontrar o valor do I, que é a taxa de juros.